Então, a mente, ela é um modo finito do atributo pensamento, e ela é a ideia do modo finito do atributo extensão, que é o corpo. Então, ela é a ideia do corpo. Mas ela não é ideia do corpo isolado das relações com os outros corpos. Então, a mente, ela é a ideia do corpo, mas o corpo já afetado por outros corpos. Então, por Spinoza, o que acontece? Uma mente, ela não vai gerar um corpo, e um corpo não vai gerar uma ideia, porque são modos de atributos distintos da substância. Um não é superior ao outro e um não vai causar o outro, mas ambos exprimem a essência da mesma substância, porque são modos de atributos que, por sua vez, exprimem a essência da mesma substância. Então, é a mente que gera ideia, não é o corpo. E a mente, ela não gera a ideia do corpo, porque o corpo causou essa ideia. Não, é pela natureza da mente produzir ideia. E nesse caso aqui é a ideia já do corpo, que é um modo finito do atributo extensão, mas já modificado por um outro corpo. Então, o Spinoza vai dizer o seguinte, que o nosso corpo, ele é um indivíduo, porque ele define um indivíduo como um corpo composto por muitos outros corpos. Então, nós somos um indivíduo composto por muitos outros corpos, sangue, coração, pulmão, ossos, etc. E cada um desses corpos que nos compõem também são considerados indivíduos, porque cada um deles também é altamente composto, diz Spinoza. Então, se você for pegar o sangue é composto por outros corpos. O coração, ele é composto por outros corpos. Intestino, etc. De tal modo, diz o Spinoza, que o nosso corpo, ele sofre a todo momento afecções, que são modificações geradas nos encontros entre os corpos. Então, como o nosso corpo não está isolado, então, do encadeamento infinito de corpos, o que acontece? Necessariamente, o nosso corpo, em todas as suas partes, sofre afecções, sofre modificações. E a mente, que é a ideia do corpo, nunca é uma ideia de um corpo isolado das relações entre os corpos. A mente, portanto, ela vai produzir ideias de afecções, ideias, então, dos efeitos gerados no nosso próprio corpo pelos outros corpos. Então, para o Spinoza, o que acontece? Somos, então, um corpo composto por muitos outros corpos, e essa composição de corpos, ela é singular. Então, é isso que ele chama de coisa singular. Então, existe uma composição de corpos que nos caracteriza. Essa composição de corpos exprime, portanto, a nossa essência. Uma essência singular. Então, é por isso que existe diferença da essência do homem, ou do ser humano, da essência do cão. Por quê? Porque se trata de composições entre corpos que são diferentes. E existem, então, essências que se exprimem nesses corpos de modo também diferente. Então, existem composição de corpos que deram no corpo do cão.
no corpo da abelha, ou no corpo da famosa pulga, né? Ou então no corpo do cavalo, ou então no corpo de um ser humano. São corpos que se encontraram, havendo então uma composição entre eles, geraram então esses indivíduos: o cão, o gato, a pulga, a abelha, etc. E aí essa mesma composição singular que gera, que caracteriza esses indivíduos, exprime uma essência também singular. A essência do cão, a essência da pulga, a essência do cavalo, a essência humana. Mas também existe diferenças entre um ser humano e um outro ser humano, porque se trata sempre de uma composição singular de corpos, exprimindo, portanto, essências singulares. E as mentes também do cão, da pulga, do gato, da abelha e do humano, que são ideias sempre desses corpos compostos, ou seja, desses indivíduos. Então existe a minha mente, a mente de vocês, que são sempre o quê? Ideias dos nossos corpos, mas dos nossos corpos já afetados pelos outros corpos. Então são ideias de afecções. Aí o Spinoza vai dizer uma coisa interessante. Não existe imperfeição para ele, existe maior perfeição e menor perfeição. Então ele vai dizer o seguinte: um corpo ele é superior a um outro corpo, ou seja, aquele corpo ele tem mais realidade do que um outro corpo, se aquele corpo ele for mais afetado e também afetar mais os outros corpos. Ou seja, se aquele corpo ele sofrer mais afecções pelos outros corpos e também afetar mais, agir mais sobre os outros corpos, esse corpo ele é superior a um outro corpo onde existe, comparado com esse corpo, menos modificações, menos afecções. Esse outro corpo, então, ele sofre menos modificações e também age menos sobre os outros corpos, ou seja, ele é menos afetado pelos outros corpos e também afeta menos os outros corpos. Então, o Spinoza vai dizer que este é o critério para poder fazer a diferença entre um corpo com mais realidade do que um outro corpo com menos realidade. Então, o corpo humano é um corpo que sofre mais afecções, é mais afetado pelos outros corpos e afeta os outros corpos do que outros corpos que existem na natureza. Então, nesse sentido, o corpo humano, comparado com certos outros corpos da natureza, ele é superior do que esses outros corpos, porque ele sofre mais modificações e afeta mais ainda os outros corpos. Mas também, dois corpos humanos, se existe um corpo humano, onde aquele corpo ele é mais afetado pelos corpos e afeta mais os outros corpos, esse corpo ele é superior comparado a um outro corpo que é menos afetado pelos outros corpos e também afeta menos os outros corpos. É perfeito o outro? Sim, é perfeito, mas tem uma menor perfeição. Do mesmo modo, Spinoza vai dizer o seguinte: é superior uma mente que concebe ou produz mais ideias das afecções corpóreas comparada com uma outra mente que produz menos ideias das afecções corpóreas. É uma mente perfeita? Também é uma mente perfeita, só que esta, comparada com a outra,
ela é menos perfeita, porque a outra mente, ela percebe mais, ela produz mais ideias comparada com a outra mente. Mas, a gente viu aqui, não existe relação de causalidade entre mente e corpo, não é a mente que vai gerar um corpo, não é o corpo que vai gerar uma mente, mas o que se passa no corpo, a mente necessariamente vai produzir uma ideia daquilo que se passou no corpo, de uma afecção corpórea. Portanto, um corpo que é mais afetado pelos outros corpos e que também afeta mais os outros corpos, tem uma mente que produz mais ideias das afecções comparada com uma mente de um outro corpo, onde aquele outro corpo ele é menos afetado pelos outros corpos e afeta menos os outros corpos. Então, para Spinoza, um corpo sofrendo mais afecções, necessariamente a mente, que é a ideia daquele corpo, ela vai ter mais ideias daquelas afecções que aquele corpo sofreu, comparada então com uma mente onde é um corpo onde sofre menos afecções. Então, para o Spinoza, o que acontece? Para haver a produção das ideias, das afecções corpóreas, afecção, que é um conceito então que ele desenvolve nessa parte 2 do livro, ela é uma imagem ou uma impressão produzida no encontro com outro corpo. Então, no encontro entre os corpos, existe o que? A produção de uma impressão, uma imagem, que pode ser uma imagem sonora, uma imagem visual, uma imagem olfativa, etc. E que a mente, ela necessariamente, ela vai ter uma ideia dessas afecções. Então, ela conhece o corpo dela misturado com essa impressão produzida pelo outro corpo. Então é por isso que a ideia da afecção, diz Spinoza, ela envolve a natureza do meu corpo e a natureza do corpo que me afetou. E aqui estamos na ideia inadequada. Porque na ideia inadequada não existe uma explicação da natureza dos corpos, não só do meu corpo e também do corpo que me afetou. Ela é uma ideia confusa, porque ela envolve essa ideia inadequada a natureza dos dois corpos, mas não explica. Só adiantando, quem explica já é o conhecimento de segundo gênero, que é o conhecimento racional. Então, onde que nós estamos aqui? Nós estamos num conhecimento inadequado que nós já nascemos, porque somos afetados pelos outros corpos e a nossa mente vai ter ideias dessas afecções, ou seja, ideias desses efeitos gerados no nosso corpo pelos outros corpos, mas são ideias confusas porque elas envolvem a natureza não só do meu corpo, mas também do corpo que me afetou. As imagens são produzidas nos encontros entre os corpos. Imagens sonoras, visuais, olfativas, etc., que não nasceram espontaneamente na nossa mente, mas que foram produzidos nos encontros entre os corpos. E aqui é algo que eu vou desenvolver melhor na próxima aula, vai constituir o primeiro gênero de conhecimento, que é o conhecimento que a gente já nasce, que é o conhecimento imaginário. Conhecimento imaginário, portanto, se refere a um conhecimento dessas imagens, ou seja, dessas impressões geradas no nosso corpo pelos outros corpos. E no conhecimento imaginário, a gente ainda não compreende a ordem da natureza que gera na gente
não somente as imagens, ou seja, as afecções corpóreas, mas também algo que vocês vão ver ainda durante as próximas aulas, os afetos, que a gente tem consciência, já que os afetos são variações da nossa potência de existir ou de agir, certo? Enfim, então não quero avançar demais, porque a gente vai ter vários trechos importantes para poder reforçar isso que vocês começaram a ver, mas já dá para vocês perceberem algo um pouco mais concreto, né, comparado com as duas primeiras aulas que a gente teve, porque a gente começa a falar agora sobre o corpo. E é curioso isso, né? O título A Natureza é a Origem da Mente, e ele vai falar sobre o corpo. Por quê? Porque num certo momento dessa parte 2, ele até chega a dizer, no fundo se trata de uma única coisa, mente e corpo, mas que são modos de atributos distintos. Se trata da mesma coisa porque no fundo é a mesma substância que se exprime em ambos, certo? Isso é importante porque garantir essa autonomia dos atributos que geram os corpos e as mentes. Novamente dizendo, não é por um esforço da sua mente que vai ser gerado, né, um corpo qualquer, ou um corpo qualquer vai deixar de existir simplesmente por um esforço da mente. Não, diz Spinoza, existe uma ordem dos corpos, assim como existe uma ordem também das ideias. Um não vai causar o outro, certo? Então não adianta o sujeito acordar de manhã e aí por um esforço mental, né, ele acreditar, né, que ao sair de casa só vai ter coisa boa que vai acontecer com ele no dia, né, durante o dia e durante a semana, certo? Porque ele só vai fazer só um esforço mental para encontrar gente que ele gosta, para poder, enfim, o ônibus passar no horário, né? Para ele receber elogio do chefe. Não adianta, porque existe uma ordem dos corpos onde a mente não interfere. Ela não vai causar mudanças, alterações nos corpos, porque os corpos sofrem mudanças pela ordem dos corpos, certo? E não é um corpo que vai gerar uma ideia na mente. É pela natureza da mente que ela vai gerar uma ideia, ela vai produzir uma ideia. E essa ideia, inicialmente, é a ideia do corpo, mas do corpo já modificado, já afetado por um outro corpo. Então aí já é uma ideia confusa, primeiro gênero de conhecimentos. Isso vai dar na teoria dos afetos, lá da parte 3 do livro, né, porque aí essa ideia confusa, essa ideia misturada, ou seja, envolve essa ideia, a natureza do meu corpo e do corpo me afetou, vai fazer, por exemplo, que eu ligue a causa da alegria a algo, né, que me afetou, e vai ser gerado em mim, por exemplo, um afeto de amor a algo de fora. Isso vai surgir pela ideia inadequada, pelo conhecimento imaginário, certo? Mas vocês vão ver melhor lá na parte 3 do livro, que é a parte sobre a origem e a natureza dos afetos, certo? A gente vai gradualmente, né, avançando, né, nesse sistema complexo, né, do Spinoza, e cada vez que a gente vai avançando, vai ficando cada vez mais rico, né, cada vez mais concreto. Então, o que ele está dizendo aqui logo no prefácio, né, da parte 2. Passa agora a explicar aquelas coisas que deveram seguir-se necessariamente da essência de Deus. Quais são essas coisas? Os modos. A gente viu isso, da essência de Deus, ou melhor dizendo, a essência de Deus envolve a existência, certo? Então, necessariamente, seguem-se os modos da essência de Deus. Então, é disso que ele vai tratar aqui, na parte 2. Ou seja, da essência do ente eterno e infinito. Embora tenhamos demonstrado na proposição 16 da parte 1
que dela devem se seguir infinitas coisas, ou seja, da essência de Deus, devem se seguir infinitos modos, certo? De infinitas maneiras, né? Um corpo assim, um corpo de outro jeito, e por aí vai. Enfim, não explicarei na verdade todas, mas apenas aquelas coisas, né, que possam nos conduzir, como que pela mão, ao conhecimento da mente humana e de sua beatitude suprema. Ou seja, as coisas que de fato nos interessam, corpo e mente, é isso. Mas a gente já viu aqui que a substância produz infinitos modos, certo? Mas claro, não é um problema dele de querer explicar tudo isso, até porque isso é impossível, certo? Então a questão dele qual é? A liberdade humana. O homem, ele é constituído por corpo e mente, então é disso que ele vai tratar corpo e mente. Tudo bem aqui? Definição 1. Por corpo, compreendo um modo que exprime de maneira definida e determinada a essência de Deus, enquanto considerado como coisa extensa. Então, relendo, né? Por corpo, compreendo um modo, né? Um modo finito, né? Porque um corpo ele nasce e morre, certo? Por corpo, compreendo um modo que exprime de maneira definida e determinada a essência de Deus. Porque existe a essência daquele corpo. E a essência daquele corpo é uma parte da essência de Deus. Existe uma potência daquele corpo. Enquanto considerada como coisa extensa. Coexistência é o atributo extensal. Está falando de corpo, certo? Então o corpo ele pertence à extensão, ao atributo extensão. Então, por corpo, compreendo um modo que exprime de maneira definida e determinada a essência de Deus, enquanto considerado como coisa extensa. Ou seja, a essência de Deus enquanto considerado como coisa extensa. O atributo extensão, ele exprime a essência de Deus, que por sua vez, né, o atributo extensão, né, se exprime num corpo. Definição 3. Por ideia, compreendo um conceito da mente que a mente forma porque é uma coisa pensante. Certo? Então, são os dois modos que nos constituem. O corpo, como modo do atributo extensão, certo? E a mente, como modo do atributo pensamento. A gente viu isso nas duas primeiras aulas, né? Isso aqui é natureza naturada. Corpo e mente. E exprimem a natureza naturante. Então, por ideia, compreendo um conceito da mente. Então, a mente, ela produz uma ideia que a mente forma porque é uma coisa pensante. Demonstração da proposição 1. Os pensamentos singulares, ou seja, este ou aquele pensamento, são modos que exprimem a natureza de Deus de uma maneira definida e determinada. Então, os pensamentos singulares, ou seja, são ideias que são produzidas pela mente. Cada ideia já é um modo, e uma outra ideia já é um modo, e por aí vai, certo? Primeiramente, a mente já é um modo,
porque ela é ideia de alguma coisa. E a mente, ela não cessa de produzir ideias, que a gente já começou a ver, primeiramente, ideias de afecções. Então, são modos do atributo pensamento. Deus não cessa de produzir ideias, certo? Então, os pensamentos singulares, ou seja, este pensamento, ou aquele pensamento, essa ideia, aquela ideia, há uma afecção, a ideia daquela afecção, há uma outra afecção, aquela ideia da afecção, são modos, são modificações de Deus, são modificações do atributo pensamento. Então, os pensamentos singulares, ou seja, este ou aquele pensamento, são modos que exprimem a natureza de Deus, porque é Deus produzindo essas ideias, por meio do atributo dele, que é o pensamento. Proposição 12. Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana, ou seja, a ideia daquilo que acontece nesse objeto existirá necessariamente na mente. Isto é, se o objeto da ideia que constitui a mente humana é um corpo, nada poderá acontecer nesse corpo que não seja percebido pela mente. Calma, eu vou voltar e reler calmamente tudo isso aqui. Imagine, gente, se a gente tivesse um curso sobre a ética de cabo a rabo. Quantos anos? Uns 5? Certo? Então, olha só. Então, relendo. Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana. Qual é o objeto da ideia que constitui a mente humana? O corpo, que é um modo finito da extensão. Certo? A mente era um modo finito do pensamento. E aí a mente, ela é a ideia sempre de alguma coisa. E primeiramente é a ideia do quê? Do corpo, que é um modo finito da extensão. Certo? O que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana. Ou seja, tudo aquilo que acontece no nosso corpo. Certo? O que acontece no nosso corpo? Afecção. Certo? Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana. A gente viu na demonstração da proposição 1, né, que eu li aqui anteriormente. Os pensamentos singulares, ou seja, este ou aquele pensamento, são modos. Então a mente, ela vai produzir ideias daquilo que acontece no corpo humano. E cada ideia já é um modo, já é uma modificação do atributo pensamento. Certo? Então olha só, tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana. Ou seja, a ideia daquilo que acontece nesse objeto existirá necessariamente na mente. O que acontece no objeto é a afecção, certo? Aí a mente, ela vai ter uma ideia daquilo. Ela não pode dizer, não vou ter. Não, vai ter a ideia daquilo. Não tem essa faculdade de não produzir ideia da afecção. Ter afecção, ela vai ter uma ideia daquilo. Certo? E aquela ideia já é um modo. Aí, vem uma outra afecção. Já é uma outra ideia, já é um outro modo. Então, é uma sucessão. São modificações do atributo pensamento. Certo? E olha só então o que ele diz. Ou seja, a ideia daquilo que acontece nesse objeto existirá necessariamente na mente. Isto é, se o objeto da ideia que constitui a mente humana é um corpo, nada poderá acontecer nesse corpo que não seja percebido pela mente.
Porque a mente ela é a ideia do corpo, certo? E aí, tudo aquilo que acontece no corpo, ela vai ter ideia disso que acontece no corpo. Vai perceber. São as afecções corpóreas. Então, ela sempre produz ideias das afecções do corpo. Porque a minha mente é a ideia do meu corpo, não é a ideia dos corpos de vocês. Certo? Ela é a ideia do meu corpo. A minha mente é a ideia do meu corpo. Então, esse meu corpo, sendo afetado pelos corpos de vocês, a minha mente vai produzir as ideias dessas afecções geradas nos encontros com os corpos de vocês. Mas ainda é uma ideia confusa. Porque vai envolver a natureza do meu corpo e a natureza dos corpos de vocês. Mas não explica ainda. Quem vai explicar é a razão. Certo? Até aqui. Está indo? Eu sei que muita coisa pode estar obscura, mas eu digo está indo para a gente poder realmente poder avançar. Certo? Está indo. Vai indo, né? Tá. Proposição 13. O objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo. Ou seja, um modo definido da extensão, existente em ato, e nenhuma outra coisa. Certo? Então, o objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo. Ou seja, um modo definido da extensão. A mente, ela é um modo do pensamento, certo? O corpo é um modo, mas da extensão. Existente em ato, né? É o corpo existindo. Então, ela é a ideia daquele corpo que existe. É a ideia do meu corpo, aqui agora. E nenhuma outra coisa. Então, não é a ideia do corpo do gato, do corpo do cão, do corpo da ameba, certo? É a ideia deste meu corpo, existindo em ato, é isso. Isso que é isso que constitui a minha mente. Mas como eu falei para vocês, não é a ideia do meu corpo isolado, já é uma ideia do meu corpo sendo afetado pelos outros corpos. E ela vai ter ideia de cada afecção corpórea. É o que acontece no meu corpo, minha mente vai ter ideia disso que acontece no meu corpo. Então, voltando lá, né? Nessa escola aqui. Ninguém, entretanto, poderá compreender essa união adequadamente, ou seja, distintamente, se não conhecer antes adequadamente a natureza do nosso corpo. Ou seja, para poder entender adequadamente a união entre a mente e o corpo, é importante conhecer adequadamente a natureza do nosso corpo. Então, o que ele vai dizer aqui? Com efeito, tudo o que mostramos até agora é absolutamente geral e se aplica tanto aos homens quanto aos outros indivíduos. Ou seja, nos outros indivíduos existem também o que? Mentes. Certo? Existe ideia daquele corpo também. Os quais, ainda que em graus variados, são, entretanto, todos animados. Ou seja, todos os outros indivíduos, em todos esses outros indivíduos, existe uma ideia desses outros indivíduos. Porque o atributo, o pensamento, essa potência da natureza de produzir ideias, é claro que não se reduz, portanto, à mente humana. Certo? Então a natureza já produz ideias, a natureza já pensa. E onde existe algo, existe uma ideia daquele algo. Olha o que ele está dizendo aqui. Certo? Tem algo existente? Tem. Então existe a ideia daquilo. Em Deus, já que Deus, ele é justamente o quê? Constituído por esse infinito de ideias.
Deus não cessa de produzir ideias. Então, algo existente vai existir em Deus a ideia daquilo. Quando é dito existe em Deus uma ideia daquilo, porque existe a mente, que é um modo de Deus, e que aquela mente é ideia de algo existente. Certo? Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Então, com efeito, tudo que mostramos até agora é absolutamente geral e se aplica tanto aos homens quanto aos outros indivíduos, certo? Os quais, ainda que em graus variados, né, uns mais animados, outros menos animados, né, são, entretanto, todos os outros indivíduos animados. Pois, de qualquer coisa existe necessariamente a ideia em Deus. Ou seja, se existe alguma coisa, em Deus existe a ideia daquela coisa. Ou seja, existe a mente, que é a ideia daquela coisa. Certo? Ideia da qual Deus é a causa. Ou seja, a mente, que é a ideia daquela coisa, no fundo, a causa dessa ideia é sempre Deus, porque é Deus, por meio do atributo pensamento, que produz essas ideias. Porque é do atributo pensamento produzir mentes, ideias. Portanto, tudo quanto dissermos da ideia do corpo humano, deixa eu só reler aqui, pois de qualquer coisa existe necessariamente a ideia em Deus, ideia da qual Deus é a causa. Da mesma maneira que é causa da ideia do corpo humano. Certo? Se Deus é causa da ideia dessas outras coisas todas, que são as mentes, importante, ideia de alguma coisa, é a mente, certo? Também Deus é a causa da ideia do corpo humano, ou seja, Deus também é a causa da mente humana, porque ela é uma modificação do atributo pensamento. Certo? Portanto, tudo quanto dissermos da ideia do corpo humano deve necessariamente dizer-se da ideia de qualquer coisa. Certo? Ou seja, a natureza necessariamente conhece as modificações, no fundo, dela mesma, né? Porque é Deus conhecendo as suas próprias modificações. Entretanto, tampouco podemos negar que as ideias, tais como os próprios objetos, diferem entre si e que uma ideia é superior à outra e contém mais realidade do que outra. Ou seja, Deus sempre é a causa dessas ideias, que são sempre ideias de alguma coisa existente, ou seja, são mentes, certo? Mas tem diferenças. E aí vocês vão entender qual é o critério para dizer que uma mente é superior a uma outra mente. Que a mente humana, por exemplo, é superior à mente da ameba. Certo? Por causa do objeto dela, que sofre mais modificações do que um outro corpo. É o que ele vai dizer aqui na sequência. Então, olha só. Relendo. Entretanto, tampouco podemos negar que as ideias, tais como os próprios objetos, diferem entre si. Ou seja, os objetos também diferem entre eles, certo? Mas também as ideias desses objetos também diferem entre elas. Uma coisa é a ideia do corpo humano, outra coisa é a ideia da ameba. Isso, tem diferença. No fundo, tudo é modo do mesmo atributo, mas tem diferenças. Uma percebe menos, outra percebe mais. Um é menos animado, outro é mais animado. Certo? É o que ele vai dizer na sequência aqui. Então, olha só. Entretanto, tampouco podemos negar que as ideias, tais como os próprios objetos, diferem entre si. E que uma ideia é superior à outra e contém mais realidade do que outra, à medida que o objeto de uma é superior ao objeto da outra e contém mais realidade do que o objeto da outra. Ou seja, aquela mente, então, ela é superior a uma outra porque o objeto dela, que é o corpo, é superior ao objeto
da outra mente. Mas em que é superior? A gente vai ver aqui o que é esse superior. Por que se diz então que um corpo é superior ao outro corpo? Certo? Que o objeto daquela mente é superior ao objeto de uma outra mente. É o que ele vai dizer na sequência. E por isso, para determinar em que a mente humana difere das outras, então, agora, nesse momento do curso, na aula 3, eu acho que não é problema para ninguém, que existem infinitas mentes, certo? Não é só o ser humano que pensa, certo? Então, o que difere a mente humana das outras? É o que ele vai dizer aqui. E, por isso, para determinar em que a mente humana difere das outras, em que lhes é superior, é necessário que conheçamos, como dissemos, a natureza do seu objeto, isto é, a natureza do corpo humano. Então, você vai dizer que a mente humana é superior à mente da ameba por causa do corpo humano, por ser mais afetado do que o corpo da ameba, certo? Digo, porém, que, em geral, olha o que ele vai dizer, quanto mais um corpo é capaz, em comparação com outros, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas, ou de padecer simultaneamente de um número maior de coisas, tanto mais sua mente é capaz, em comparação com outras, de perceber simultaneamente um número maior de coisas. Então, digo, porém, que, em geral, quanto mais um corpo é capaz em comparação com outros. Então, você pega o corpo humano comparado com outros corpos. Ou então, 2 corpos humanos, certo? Um corpo, ele é mais capaz, né, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas, de afetar mais ainda os outros corpos. Sei lá, a gente tem a visão, a gente tem a boca, a gente tem os braços, tem isso, tem aquilo, né? Como a Janaína falou, fabrica instrumentos, né? E também afeta os outros corpos, etc. Enfim, comparado com outro corpo que não pode fazer isso. Então, esse corpo ele é superior nesse sentido, que ele está dizendo. Então, ele diz... Digo, porém, que, em geral, quanto mais um corpo é capaz, em comparação com outros, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas, ou de padecer simultaneamente de um número maior de coisas, ou seja, de também ser afetado por um número maior de corpos. Ou seja, aquele corpo não só afeta mais os outros corpos, mas também é afetado mais pelos outros corpos. Por que a mente desse corpo é superior a uma outra mente? Porque a gente viu que cada afecção corpórea, a mente vai ter uma ideia. Um corpo que é mais afetado e também afeta mais os outros corpos, tem uma mente que percebe mais, que produz mais ideias. Mesmo sendo ideias inadequadas, tudo bem, mas produz mais ideias. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Tanto mais sua mente é capaz, em comparação com outras, olha só, de perceber simultaneamente um número maior de coisas. Isso que é o critério que ele se serviu para poder dizer que uma mente é superior à outra. Elas se diferem, então, a mente humana de outras mentes aí. Tem uma diferença. Certo? Ou seja, se o corpo ele é mais afetado e afeta mais os outros corpos, aquela mente produz mais ideias. A gente viu, dada uma afecção corpórea, a mente vai ter uma ideia daquilo. E olha só o que ele vai dizer aqui. E quanto mais as ações de um corpo dependem apenas dele próprio, e quanto menos outros corpos cooperam com ele no agir, tanto mais sua mente é capaz de compreender distintamente.
Ou seja, quanto mais as ações de um corpo dependem apenas dele mesmo, ou seja, um corpo que organiza os seus encontros, e quanto menos outros corpos cooperam com ele no agir, ou seja, esse corpo consegue organizar seus encontros sem o auxílio de outros corpos, tanto mais a sua mente é capaz de compreender distintamente. É claro que nesse momento do curso não dá para entender isso que ele está dizendo, mas já adianto para vocês, isso se refere já ao conhecimento, sobretudo intuitivo. Terceiro gênero de conhecimento, certo? Que é o conhecimento da essência do corpo como potência de agir. Por isso que ele falou aqui, capaz de compreender, né, distintamente. Spinoza diz o seguinte: quando nós somos causa adequada das nossas afecções corpóreas, isso é acompanhado então de um afeto ativo. Certo? Ou seja, já estou agindo, e ao agir, eu sou causa adequada das minhas próprias afecções corpóreas. Então, isso já é um afeto ativo, já deriva de uma ideia adequada das minhas ações. Certo? Por isso que aí ele diz lá na parte 5 do livro, que é um trecho que com certeza eu irei ler e comentar, que é aquele trecho onde ele diz que quem tem um corpo capaz de muitas coisas tem uma mente cuja maior parte é eterna. Avançando então. Axioma 1. Todos os corpos estão ou em movimento ou em repouso. Todos os corpos estão ou em movimento ou em repouso. Isso. Você tem um corpo em movimento, ele vai entrar em repouso se ele encontrar um outro corpo, né, que vai bloquear, né, o movimento dele. Pronto. Aí um corpo está em repouso, aí vem um outro corpo que o coloca em movimento. É isso. Então é isso. Então, axioma 2, todo corpo se move ora mais lentamente, ora mais velozmente. Lema 1. Os corpos se distinguem entre si pelo movimento e pelo repouso, pela velocidade e pela lentidão, e não pela substância. Então, a substância é o atributo. O atributo. O atributo. Atributo é extensão. Eles se distinguem pelo movimento e repouso, velocidade e lentidão, e não pela substância. Porque ele chega a dizer que o atributo também é chamado de substância. Então existe um comum entre os corpos, né, que é o atributo, a extensão, que aqui ele está chamando de substância. Mas em outros momentos também na parte 1 ele chega a chamar de substância. Essa substância aqui é o atributo. É o atributo. Isso, é o atributo. E já adianto aqui para vocês, ele está falando aqui dos corpos mais simples, não dos corpos compostos. Então, os corpos mais simples, eles se distinguem entre si pelo movimento e pelo repouso, pela velocidade e pela lentidão, e não pela substância, porque pela substância não há distinção, eles são todos modos do mesmo atributo, que é o atributo da extensão. Lema 3. Um corpo em movimento ou em repouso deve ter sido determinado ao movimento ou ao repouso por um outro, o qual, por sua vez, foi também determinado ao movimento ou ao repouso por um outro, e este último, novamente, por um outro, e assim, sucessivamente, até o infinito, certo? Não é o próprio corpo que vai se autodeterminar o movimento ou ao repouso, certo? São esses encontros entre os corpos, certo? Que vai determinando então o movimento e o repouso dos próprios corpos.
E aí o que ele vai dizer na sequência aqui, olha só, axioma 2, né, do lema 3. Isso quanto aos corpos mais simples. Então tudo isso que ele disse é sobre os corpos mais simples. Então, mas isso é a leitura da ética, isso que você vai entender lá na frente, né? Aí você vai ter que voltar, né? É assim, Isso quanto aos corpos mais simples, aqueles se distinguem entre si, olha só, apenas pelo movimento e pelo repouso, pela velocidade e pela lentidão. Passemos agora aos corpos compostos. Isso. Agora ele vai falar sobre os corpos compostos. E aí o que ele vai dizer na sequência? Definição. Quando corpos quaisquer, de grandeza igual ou diferente, são forçados por outros corpos a se justaporem, ou se, numa outra hipótese, eles se movem, seja com o mesmo grau, seja com graus diferentes de velocidade, de maneira a transmitirem seu movimento uns aos outros, segundo uma proporção definida, diremos que esses corpos estão unidos entre si e que juntos compõem um só corpo ou indivíduo, que se distingue dos outros por essa união de corpos. Então, relendo. Primeiro, ele falou sobre os corpos mais simples, que se distinguem apenas pelo movimento e repouso e velocidade e lentidão, certo? Agora, entre os corpos compostos, o que distingue um corpo composto do outro é uma união de corpos. O que faz a gente se diferenciar, se distinguir, é a união de corpos, que me caracteriza. Essa união, ela é singular, certo? É o que ele diz aqui. Então, relendo. Olha só o que ele vai dizer. Quando corpos quaisquer, corpos mais simples, certo? De grandeza igual ou diferente. Pode ter grandeza igual ou diferente. Corpos maiores ou menores, enfim. São forçados por outros corpos a se justaporem, certo? Então, são corpos que, com grandeza semelhante ou diferente. Eles são forçados por outros corpos, porque é um encadeamento de corpos. Aqui, corpos mais simples, certo? Eles são forçados o que? A se justaporem. Ou se, numa outra hipótese, eles se movem com o mesmo grau, seja com graus diferentes de velocidade, de maneira a transmitirem seu movimento uns aos outros, ou seja, eles se movem ou com o mesmo grau ou com graus diferentes de velocidade. Mas mesmo sendo com o mesmo grau de velocidade ou com graus diferentes de velocidade, existe o que? Uma transmissão do seu movimento uns aos outros, segundo uma proporção definida, permitindo que haja uma composição entre esses corpos mais simples. Certo? Diremos que esses corpos estão unidos entre si. Aí é o sangue, é osso, aí é coração, é pulmão, é não sei mais o que. Eles começam então a transmitir o seu movimento numa proporção definida, havendo então uma composição entre eles. Certo? Isso foi querido pela natureza. Você não pediu para nascer, certo? Já é uma ordem da natureza que te deu a existência, que fez você se tornar um indivíduo, uma coisa singular. Olha que bonito isso, certo? Ou seja, é um infinito já de corpos que te deu a existência, uma composição desses corpos, né? Então olha só o que ele diz aqui. Diremos que esses corpos estão unidos entre si. Olha só que bonito. E que juntos compõem um só corpo, o indivíduo. É o que me faz ser diferente dos outros indivíduos, não só humanos, mas também não humanos. Porque aquela composição da ameba, do cão, etc., são composições singulares,
Isso, exatamente isso. Jamais houve uma composição igual esta que te caracteriza. De todos os corpos que existiram, jamais houve idêntica a essa composição. É maravilhoso isso. Certo? De alguma maneira a gente quis também, né? Se a natureza quis, nós somos a natureza. Ah, sim, se você falar nesse sentido, sim, a natureza, nós como parte da natureza... É pela ordem da natureza, isso, pela ordem dos corpos, e aí havendo esse indivíduo, existe uma ideia desse indivíduo. Aí de novo a ideia da pedra, a ideia da ameba, a ideia do ser humano, só que com graus diferentes, de maior perfeição e menor perfeição. Olha que demais isso. É demais isso. Então, a natureza ela é completamente perfeita. Esses corpos mais simples, se for pensar em partículas. até elemento químico. Isso. Tudo é cálcio, ferro. É disso que ele está falando. Ele está falando pedra, disso. água, Isso. tudo Essas composições que dão a vida na Terra, por exemplo. Sem um carbono não haveria vida na Terra. Do planeta. Isso aí. E a questão de Spinoza qual é? Já que você ganhou a existência, tem a ideia de Deus. Produz o conhecimento do terceiro gênero. Faça o seguinte, Então, olha só. Ou seja, é aquela relação que me caracteriza, certo? Uma relação entre os corpos mais simples que me torna único. Mas isso foi querido já pela natureza. Assim como cada coisa existente. Certo? Tem uma teoria de que as células do corpo são uma primitiva. Acho que eu já vi isso. Perdeu lá e Postulado 1. Olha o que ele vai dizer aqui. O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos de natureza diferente, cada um dos quais é também altamente composto. O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos, por quê? Porque no pulmão existe o quê? Uma série de corpos mais simples. No sangue está cheio de corpos mais... Então, são indivíduos também. Só que eles têm uma relação de movimento e de repouso, de velocidade e lentidão, que me mantém existindo. Por isso que para Spinoza a morte é sempre de fora, é um mau encontro. É um outro corpo que não se compõe com o meu corpo. Aí há uma decomposição dessa relação que me caracteriza. Então olha só, o corpo humano compõe-se de muitos indivíduos de natureza diferente, porque o pulmão é diferente do coração, do sangue, etc. Certo? Cada um dos quais, olha só, é também altamente composto. O sangue é altamente composto, o cérebro é altamente composto, um osso é altamente composto. Então tem natureza diferente aqui, certo? Perfeito. Postulado 3. Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras. Impressionante, né? De muitas maneiras. Ou seja, relendo, os indivíduos que compõem o corpo humano, ou seja, sangue, coração, intestino, osso, etc., e, consequentemente, o próprio corpo humano, porque o corpo humano, o que é? Ele é composto por esses outros indivíduos, certo? Sangue, osso, etc. Esses indivíduos que nos compõem são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras. O sangue é afetado, o osso é afetado, o cérebro é afetado, o coração é afetado pelos corpos exteriores aqui agora. De muitas maneiras. O oxigênio, a luz, o som da minha voz, tudo isso está afetando todos os indivíduos que nos constituem. De muitas maneiras. Muitas maneiras. De muitas maneiras.
O que ele está dizendo isso por quê? Porque depois a gente vai fechar com mais 3 proposições, né? É que a mente humana, por ser a ideia das afecções do corpo, ela vai ter a ideia de cada modificação em cada parte do nosso corpo. Mas chegaremos lá mais adiante. Postulado 6. O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. O corpo humano pode mover e arranjar ou dispor os corpos exteriores de muitas maneiras. Tem braços, pernas, então você pode arranjar ou dispor os corpos exteriores de muitas maneiras. Certo? E ao fazer isso, não só você afeta os outros corpos, mas você também é afetado por eles. E a mente vai tendo ideia dessas afecções. No segundo gênero do conhecimento, é quando você tem as ideias adequadas às suas ações. Então, aquelas afecções corpóreas, elas surgiram das suas ações. Aí você tem o desejo ativo, a alegria ativa, os afetos ativos. Do segundo gênero do conhecimento. Ou seja, aí você quer cada vez mais viver agindo, organizando encontros, quebrando hábitos, para o que? Cada vez mais ser afetado pelos outros corpos. Isso é a liberdade para o Spinoza. Proposição 14. A mente humana é capaz de perceber muitas coisas. E olha o que ele vai dizer: e é tanto mais capaz quanto maior for o número de maneiras pelas quais seu corpo pode ser arranjado. Vou reler. Tudo isso tem que ser relido. A mente humana é capaz de perceber muitas coisas. Já vimos isso. Dada uma afecção corpórea, ela vai perceber aquilo. Vai ter uma ideia daquilo, certo? E olha só. E é tanto mais capaz quanto maior for o número de maneiras pelas quais seu corpo pode ser disposto. Então, quanto mais o corpo ele pode ser disposto, ou seja, pode ser afetado e afetar os outros corpos, mais a mente é capaz de perceber coisas. Demonstração. O corpo humano, com efeitos, pelos postulados 3 e 6, é afetado de muitas maneiras, pelos corpos exteriores. E está arranjado de modo tal que afeta os corpos exteriores de muitas maneiras. Ora, tudo o que acontece no corpo humano, pela proposição 12, deve ser percebido pela mente. Portanto, a mente humana é capaz de perceber muitas coisas e é tanto mais capaz quanto maior for o número de maneiras pelas quais... Ele mesmo Ele mesmo bota um etc. ali. Você já entendeu. já sabe. Como é óbvio. Então, relendo lá. O corpo humano com efeito, pelos postulados 3 e 6. Não sei se eu coloquei esses postulados. Não coloquei, mas... E aqui em cima? Está em cima. Nossa, o pessoal está bem atento aí, né? Os indivíduos que acompanham é afetado de muitas maneiras pelos corpos exteriores, é isso, certo? Sim. E está arranjado ou disposto de modo tal que afeta os corpos exteriores de muitas maneiras. Ora, tudo o que acontece no corpo humano, pela proposição 12, eu coloquei essa ou não? Coloquei. Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana. Deve ser percebido pela mente. Portanto, a mente humana é capaz de perceber muitas coisas e é tanto mais capaz... Aí o famoso, etc. Mas vocês estão entendendo o raciocínio dele? Certo? O corpo é mais afetado e afeta. Aí a mente vai produzindo mais ideias. É isso.
Proposição 15. A ideia que constitui o ser formal da mente humana não é simples, mas composta de muitas ideias. A ideia que constitui o ser formal da mente humana. Esse ser formal é a natureza da mente humana como ideia do corpo. Então, a ideia que constitui o ser formal, ou seja, a mente humana como ideia do corpo. Essa mente humana, que é a ideia do corpo, ela não é simples, mas composta de muitas ideias. A mente humana não é simples, assim como o corpo não é simples. Olha só o que ele vai dizer na demonstração. A ideia que constitui o ser formal da mente humana é a ideia do corpo, o qual compõe-se de muitos indivíduos altamente compostos. Ora, existe necessariamente em Deus uma ideia de cada indivíduo que compõe o corpo. Logo, a ideia do corpo humano é composta dessas muitas ideias das partes de que é composto. Então, a mente humana não é simples, ela é composta de cada ideia, de cada parte do nosso corpo. Então, olha o que ele vai dizer aqui. Afecção, né? Porque cada parte do nosso corpo também sofre afecção. Sim. Então, olha o que ele está dizendo aqui. A ideia que constitui o ser formal da mente humana é a ideia do corpo. Então, a mente humana é a ideia do corpo, sim. Mas não é um corpo simples. É um corpo composto por muitos outros indivíduos. E olha então o que ele diz. O qual compõe-se de muitos indivíduos, né? Sangue, coração, intestino, etc. Altamente compostos, que por sua vez cada um desses indivíduos são altamente compostos, certo? Ou seja, existem então as ideias desses indivíduos também, em Deus. Ora, existe necessariamente em Deus uma ideia de cada indivíduo que compõe um corpo. Isso, porque não existe uma mente que não exista em Deus. Uma mente é um modo, porque é Deus já pensando. Então, já é uma ideia daquele indivíduo. Existe em Deus, no atributo pensamento. Se quiser trocar em Deus por atributo pensamento ou natureza, tudo bem. Certo? Prefiro não trocar, acho mais fácil manter. Tudo bem. Escolha a palavra que você achar melhor, certo? Então, ora, existe necessariamente em Deus uma ideia de cada indivíduo que compõe um corpo. Logo, a ideia do corpo humano é composta dessas muitas ideias das partes de que é composto. É isso. Vamos fechar então, proposição 16. Até porque no início da próxima aula eu vou voltar, né? Faço aquele resumo, né? Para a gente poder avançar. A ideia de cada uma das maneiras pelas quais o corpo humano é afetado pelos corpos exteriores deve envolver a natureza do corpo humano e, ao mesmo tempo, a natureza do corpo exterior. Ele falou antes, né? A ideia humana, né? A mente humana, que é a ideia do corpo, ela é uma ideia, ela é na verdade uma mente composta de muitas ideias, certo? Mas a ideia, relendo, a ideia de cada uma das maneiras pelas quais o corpo humano é afetado pelos corpos exteriores deve envolver a natureza do corpo humano e, ao mesmo tempo, a natureza do corpo exterior. Aí que entra a confusão, o inadequado. Envolve, mas não explica. É o corpo já afetado por um outro corpo. Certo? Falei que eu prefiro não trocar porque aqui está usando natureza num sentido que não é o de Deus. Exato. Isso. Sim. Corolário 1. Disso se segue, em primeiro lugar, que a mente humana, que já é, como a gente viu antes, né, já é composta, né, percebe juntamente com a natureza de seu corpo
a natureza de muitos outros corpos. Por quê? Porque o nosso corpo, em todas as suas partes, está sendo modificado por muitos outros corpos. Não é o corpo isolado. Então ela percebe já o quê? O corpo modificado pelos outros corpos. Então vai envolver a natureza do corpo dela e a natureza dos outros corpos que afetam o corpo dela. É uma natureza ordem, né? É uma natureza no sentido de ordem, né? Não é natureza Deus aqui. Então, quem não é Deus? Se segue, em primeiro lugar, que a mente humana percebe, juntamente com a natureza. A natureza aqui é como ele falou antes, nosso corpo ele é composto por indivíduos com naturezas diferentes, entendeu? Que é no sentido da singularidade, entendeu? Tudo é natureza, claro, mas é questão de palavras, né? Aqui nesse sentido ele está falando sobre a coisa, a natureza dela, né? É diferente da natureza da outra coisa. O que é feito? A singularidade da coisa. Do que é feito, perfeito. Aquela composição é única, enfim, perfeito. É por isso que quando ele fala sobre o perseverar no seu ser, é nesse sentido, é perseverar na sua natureza. É isso. É agir, viver de acordo com a sua singularidade, a sua natureza. Todo mundo se esforça para isso. Todo mundo se esforça para isso. Para viver de acordo com a sua natureza. Livre é quem consegue, de fato, viver de acordo com a sua natureza. Esse é o livre. Corolário 2. Segue-se, em segundo lugar, que as ideias que temos dos corpos exteriores indicam mais o estado de nosso corpo do que a natureza dos corpos exteriores. O que expliquei com muitos exemplos no apêndice da primeira parte, que foi um trechinho que eu li no final da última aula. Certo? Vou até fechar então a aula com um trechinho desse apêndice, mas vou reler, né? Sem precisar se desesperar, tá? Olha só então o que ele diz. Bom, primeiro ele falou no corolário 1, certo? Disso se segue em primeiro lugar que a mente humana percebe, juntamente com a natureza de seu corpo, a natureza de muitos outros corpos, certo? Corolário 2. Segue-se em segundo lugar que as ideias que temos dos corpos exteriores indicam mais o estado do nosso corpo. Aumentou a potência do meu corpo ou diminuiu a potência do meu corpo? Indicam mais do que a natureza dos corpos exteriores. O que expliquei com muitos exemplos no apêndice da primeira parte. O que ele diz lá no apêndice da primeira parte? Só um trechinho aqui. Se, por exemplo, o movimento que os nervos recebem dos objetos, representados pelos olhos, contribui para uma boa disposição do corpo, isso que é o estado, né, do corpo, né? Os objetos que causaram tal movimento são chamados de belos, sendo chamados de feios aqueles que provocam o movimento contrário. Eu digo assim, a coisa é bela. Por quê? Porque os movimentos, né, vindo do objeto, né, contribuíram para uma boa disposição do corpo. É o estado do corpo que ele falou aqui. Certo? Aí eu vou dizer, a coisa é bela. Bela para quem? Isso diz mais sobre nós. Isso, Só que na imaginação eu digo assim, ela é bela em si. Certo? Mas para alguém, para outro ser vivo, não. Sim. Aí é a razão. Sim. Certo? Aí ele diz, aqueles que provocam sentido por meio do nariz são chamados de perfumados, ou então de mal cheirosos, também. Se é afetado pela coisa, aumentou a sua potência, então é perfumado. Diminuiu a potência, é mal cheiroso, certo? Mas depende, se você tiver uma mudança no seu corpo, aquilo que antes era mal cheiroso se torna perfumado, e vice-versa. Mas a imaginação, ela vai confundir tudo, que é o que ele está dizendo aqui, né? Indicam mais o estado do nosso corpo do que a natureza dos corpos exteriores. Que quem vai explicar a natureza é a razão. Essa que é a questão. Certo? Aí ele continua, né, lá dando outros exemplos, né? E finalmente, daqueles que provocam os ouvidos, disse que eles produzem barulho, ou então som ou harmonia. Tudo isso mostra suficientemente que cada um julga as coisas de acordo com a disposição de seu cérebro, ou melhor,
toma as afecções e sua imaginação pelas próprias coisas. Vai fixar as coisas, vai moralizar as coisas. Quando vem a razão, ela vai impedir isso, ou seja, vai entender que tudo é mistura de corpos. Ficou um pouquinho melhor aqui?